Boa noite, meu nome é Joyce e hoje eu estou aqui representando um importante ministério da nossa igreja, o Ministério das Mulheres. É um projeto do Ministério da Mulher trazer uma vez por mês, no culto de quarta-feira, chamadas Quartas de Poder, a participação de uma mulher e também temas que possam falar, em especial, ao coração das mulheres. Para este ano, nós temos como tema propósitos. E a cada mês, nessas quartas-feiras em especial, nós voltaremos o olhar aí para a vida de algum personagem bíblico em que possamos pensar como eles descobriram o propósito de sua vida. E falando em propósitos, hoje especialmente, o tema que foi proposto seria viradas espetaculares. Quando você pensa em um personagem bíblico que uma grande virada na vida dele mostrou qual era o propósito de Deus para a vida desse personagem, em que personagem você pensa? Não quer comentar aí no chat para a gente ler daqui a pouquinho? Pensa aí, em quem você pensaria? Daqui a pouquinho a gente revela o personagem de hoje. Eu queria falar para vocês então um pouco sobre propósitos. De certa forma, para o meio cristão, para o meio religioso, entender que há um sentido na sua existência, uma missão para a sua vida, parece já uma verdade pensada e dita. Mas hoje se entende tanto a importância de você descobrir um sentido para a sua vida, que há até uma área específica da psicanálise, da psiquiatria, a logoterapia, ela proposta por Viktor Frankl, que fala sobre a importância do significado de vida. E eu queria ler uma citação desse estudioso. Diz assim: nada proporciona melhor capacidade de superação e resistência aos problemas e dificuldades em geral do que a consciência de ter uma missão a cumprir na vida. Nada proporciona, então, essa resistência, essa superação, do que você ter uma noção que há uma missão para a sua vida. Se você estudar um pouco desse pensador, você vai saber que, no meio dos campos de concentração, ele descobriu que havia pessoas que desistiam da vida, mas havia aquelas que, mesmo nas circunstâncias mais adversas, continuavam encontrando motivo para viver. E ele encontrou, na ideia de que a pessoa sentir que tinha uma missão, um sentido, a resposta para essa diferença, para essa forma positiva, para essa força que algumas pessoas encontravam. E é nesse sentido que, ao nos aproximarmos de cada um desses personagens, ao longo aí dos próximos meses das Quartas de Poder, que eu gostaria que você se aproximasse, que você pensasse como a história desse personagem, descobrindo sua missão, pode também inspirar você a perceber como Deus tem uma proposta para a sua vida. E como essa proposta de Deus pode te dar essa força para resistir aos momentos difíceis. E não é um momento difícil que nós vivemos agora? Veja que quando a gente falar de uma missão e o propósito individual, a gente sempre tem que pensar que cada personagem, ao ter uma missão individual, ele estava também cumprindo uma missão maior para o seu povo, para o seu momento, para a história da redenção. E a Bíblia vai relatar muito isso. E ainda bem que eu escrevi aqui para não esquecer. Hora de ler se você participou do nosso chat, dizendo aí em qual personagem você pensou. Vamos lá. O apóstolo Paulo. Olha, são 3 citações sobre o apóstolo Paulo. De fato, como ele pôde sobreviver a tantas adversidades. E que reviravolta foi, não é? Daquele homem que perseguia cristãos para ser um perseguido. Mas olha, vocês não passaram nem perto, porque hoje nós vamos ir para um tempo específico da história do povo de Deus. Vamos para o tempo dos juízes. Você já pensou nesse tempo? Eu pensei nessa frase, olha, o que acontece depois que você chega à Terra Prometida? E talvez seja a história da vida da gente. Talvez algo que você quis tanto, um grande sonho, se realize na sua vida. Talvez os percalços, as dificuldades que você passou para chegar lá, te aproximaram de Deus, e quando chega ali, será que você se esquece do Deus que te levou até lá? Nós sabemos que o povo de Israel no deserto, primeiro teve o grande líder Moisés. A característica citada no comentário bíblico para Moisés é que ele era o grande legislador. Ele traz todo o aparato de leis que eram tanto religiosas quanto políticas para que aquele povo estivesse unido
e com essa sensação muito clara do seu propósito. Após a morte de Moisés, um outro líder assume, Josué. Josué não tinha tanto aquela preocupação de legislação, as leis estavam prontas, mas ele era exímio nas funções executivas. E todos os planos ali propostos pelo próprio Moisés em relação a conquistar a terra, Josué foi levando à frente. E, finalmente, o povo entra na terra de Canaã. Mas o que acontece ao entrar na terra de Canaã? Eles deveriam permanecer unidos e continuar afastando o povo cananeu para que não estivessem mais próximos ali dessa influência pagã. O que a gente precisa saber é que o próprio Moisés já tinha indicado que quando o povo estivesse morando na terra prometida, que eles teriam juízes. Deuteronômio 16:18 propunha assim, olha, juízes e oficiais constituirás em todas as cidades que o Senhor teu Deus te der. Então essa já era uma proposta da própria lei de Moisés, mas não da forma como aconteceu. Por quê? Bem, em primeiro lugar, a gente tem que entender que a proposta de Deus para o povo era uma proposta muito integralizadora. Então, a lei tanto era religiosa, moral, quanto política, como eu já citei. E era essa religião que tornava aquele povo um só, que os manteria unidos, e unidos, fortes, para poder combater os inimigos. No entanto, uma coisa que a gente tem que pensar é que o povo, por muito tempo, peregrinou, e agora ele entra numa terra com uma outra cultura, e, de certa forma, havia algo de que eles não tinham tanto conhecimento, que era a própria noção de agricultura. Entende-se que o povo da Cananeia, os cananeus, já conheciam mais de agricultura do que os próprios hebreus. E quando eles entram ali e verificam como aquele povo, lembram-se, dos espias, olhando ali as grandes uvas e tudo mais, como eles ficam encantados com aquela possibilidade de ter sempre o seu sustento garantido. Eles têm interesse em aprender aquelas técnicas, mas a técnica dos cananeus estava muito ligada à sua religião. Então, para dizer que garantiam aquela colheita, eles faziam vários sacrifícios aos seus deuses. E, através dessa observação do povo sobre aquela prosperidade, eles começam a se aproximar desses outros deuses, desejando a prosperidade dos cananeus. A proposta de Deus era bem ao contrário. Era que, seguindo tudo que Deus havia proposto, o povo de Israel seria o povo próspero, que atrairia o olhar dos outros e que atrairia essa pergunta, que Deus é esse que fez desse povo tão próspero? Mas não foi como aconteceu. Bem, o que nós conhecemos sobre o livro de Juízes, não conseguimos ter uma certeza de quem o escreveu. Por muito tempo se falou que Samuel teria escrito esse livro. Vocês se lembram que Samuel, de certa forma, ele foi totalmente contrário à ideia que houvesse um rei em Israel, Ele mantinha a ideia de que os próprios profetas ali conduziriam o povo de acordo com a vontade de Deus. Então, por causa de um texto repetido 4 vezes no livro de Juízes, acreditam que não foi Samuel que escreveu o livro. Vamos olhar que texto é esse? Juízes 17, versículo 6. Esse mesmo texto é repetido no capítulo 18, 1, 19, capítulo 19, 1, e no capítulo 21, verso 25. Juízes 17, 6 diz, naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que achava mais reto. Bem, entende-se que o autor aqui indica a preferência, a ideia dele de que um rei resolvia o problema. A gente sabe mais tarde que isso não aconteceu, Na verdade, a aproximação do plano de Deus e o afastamento da idolatria era o que podia garantir ao povo que cumprisse a missão que Deus tinha colocado sobre eles, e, cumprindo essa missão, eles teriam a prosperidade e a segurança que tanto desejavam. No entanto, a história de Juízes vai sempre repetir apostasia, invasão, saque, servidão e depois arrependimento. E aqui já começa uma bonita lição, porque embora Deus assista ao seu povo repetidamente, passando por esses passos, a cada arrependimento, Deus responde enviando um libertador. Esse libertador, o juiz, que aparece aqui nesses capítulos do livro de Juízes,
ele algumas vezes é um líder isolado de uma frente ali militar, que resolve um problema específico e depois já deixa de ser o juiz. Outras vezes, ele se torna o principal governante do povo por um período, por anos, muitas vezes até o fim de sua vida. E quando a gente se aproxima, então, do livro de Juízes, a gente percebe que esse autor ele não tem uma preocupação só histórica, porque, por vezes, cita o nome de um juiz sem citar qualquer ação dele, por outras vezes detalha. Então, a preocupação dele era mostrar essa parte de lição, de moral. O que a gente pode aprender com a história desses juízes? Agora, pensando, então, nesse momento da história do povo de Israel, o momento em que os juízes foram necessários. Nesse contexto, quais características você acha que alguém, para quem Deus chamaria para uma missão, deveria possuir? Nesse tempo específico. Porque a gente pode falar da própria paciência de Moisés com o povo, a gente pode falar da fé de Abraão, mas como seria um juiz? Qual seria a necessidade do povo aqui? Vamos pensar que o povo se perguntou isso. Vamos ao capítulo 10 de Juízes. Há um momento, então, após um período de apostasia, em que o povo de Amon invade a região de Gileade. E no versículo 18 do capítulo 10, nós lemos: Então o povo, os príncipes de Gileade, disseram uns aos outros: Quem será o varão que começará a pelejar contra os filhos de Amon? Ele será por cabeça de todos os moradores de Gileade. Eles se perguntavam também: que pessoa, com quais características poderia nos livrar neste momento? E aí a gente vai ler um pedacinho aqui do versículo 1 desse próximo capítulo, capítulo 11. E agora você descobriu o nosso personagem. Jefité, a Bíblia diz: Era então Jefité, o gileadita, valente e valoroso. Vamos parar por aqui. Para este problema, para este tempo, a característica valente e valoroso era suficiente? Aparentemente, sim. O que eles precisavam era justamente de uma pessoa apta para guerrear contra os amonitas. Mas o versículo continua e diz: Porém, filho de uma prostituta, mas Gileade gerara a Jefité. Mesmo aquela característica tão importante para esse tempo, encontrou uma barreira. Uma barreira nessa palavra, né? Veja essa força da língua. Embora a gente possa falar a melhor característica de uma pessoa, se a gente coloca vírgula, mas, porém, a gente já sabe que a gente vai dar ênfase mais ao negativo do que aquela característica positiva. E aqui acontece com Jefté. Ele era filho de uma prostituta. Ele não tinha escolhido essa condição. Ele nem pediu para nascer. Mas veja que, filho de um grande líder ali, de Gileade, embora filho de uma prostituta, a gente entende por esse verso que aquele pai assume o filho bastardo, assume Jefté para sua família. Isso é importante, porque na própria lei que Moisés tinha proposto, um filho bastardo não teria direito a nada. Um filho fora do casamento não era aceito para a parte de herança, para a parte das bênçãos até, não era considerado. Mas o olhar daquele pai foi um olhar diferente para Jefté. Traz esse filho para casa. E você poderia dizer que vai haver uma história de redenção e sucesso. Mas esse pai, futuramente já falecido, não pode mais defender Jefté. E vamos ver o que acontece? O versículo 2 diz: Também a mulher de Gileade lhe deu filhos. E sendo os filhos desta mulher já grandes, repeliram a Jefté e lhe disseram: Não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Veja, segundo a lei de Moisés, aquele filho, Jefté, não tinha nenhum direito de herança. Essa preocupação poderia ser infundada, mas olhando talvez para aquele homem ser tão valente e valoroso, os filhos legítimos ali temeram, se preocuparam. Por fim, expulsaram Jefté do meio ali do povo. E o versículo 3 diz o que acontece com Jefté nesse momento. Buscando sentido, a missão da sua vida, diz que Jefté fugiu de diante de seus irmãos
e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se ajuntaram com Jefité e saíam com ele. A terra de Tobi era uma terra inóspita, deserta. Posteriormente, você vai encontrar o próprio Davi, após perseguição de Saul, nessa região também. Aqui nós encontramos que homens levianos se juntaram a Jefité. Homens levianos, aqui significa que eram homens sem ocupação, sem dinheiro, sem uma profissão. A gente pode dizer homens sem propósito, sem missão na vida. E a gente pode pensar aqui, talvez, num bando de salteadores, mas, na verdade, o que eles fizeram, nessa época que era muito importante para a situação em que se vivia, eles se tornaram mercenários. As pessoas pagavam esses homens para guerrear por eles. Eram homens valentes, homens de guerra. E um capítulo da história de Jefité, então, no deserto, buscando sentido para a vida. Como esse sentido vai surgir? Vai surgir de uma situação adversa para o povo. Nós já lemos lá, né, no versículo 18 do capítulo 10, o que acontece. Olha, versículo 4, capítulo 11, versículo 4. E aconteceu que, depois de alguns dias, os filhos de Amon pelejaram contra Israel. Verso 5. Aconteceu, pois, que, como os filhos de Amon pelejassem contra Israel, foram os anciãos de Gileá buscar Jefité na terra de Tobi. Veja que diferença. A gente vai entender aqui mais para frente que, embora parecesse uma questão apenas familiar, o momento em que os irmãos de Jefité o expulsam, os anciãos poderiam ter defendido esse homem, e especialmente por saber que a vontade de seu pai Gileade era de que ele participasse como filho daquela família. Mas esses anciãos não tinham defendido Jefité. Agora, no entanto, em meio à adversidade, eles se lembram de alguém que tinha um dom especial. Um dom que para a gente hoje pode não fazer muito sentido, mas, como eu disse, para essa época, para esse momento, fazia todo sentido. Ele era valente e valoroso e ele foi lembrado. Nós continuamos, então, aí o versículo 7, a resposta de Jefité. Ele diz, porventura, vocês não me aborreceram e não me repeliram da casa de meu pai? Por que, pois, agora vocês vêm a mim quando estáis em aperto? E os anciãos reconhecem o seu erro e dizem, por isso mesmo tornamos a ti, para que venhas conosco e combata contra os filhos de Amon, e nos seja por cabeça sobre todos os moradores de Gileá. Diante dessa proposta e conhecendo o que já tinha acontecido, Jefité rapidamente disse sim. Na verdade, a gente vê aqui no próximo verso que ele fica um pouco preocupado, desconfiado, porque a palavra dele no versículo 9 é, se me tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor vos der diante de mim, então eu vos serei por cabeça? É isso mesmo? Se eu combater Amon e o vencer, eu realmente serei líder de vocês? Jefité pede aqui, então, algo diferente. Como eu disse para vocês, às vezes um juiz era chamado apenas para uma pequena batalha. Mas ele pede o quê? Que ele seja governador do povo após a batalha, se ele for vitorioso. E o versículo 10 traz uma curiosidade na resposta dos anciãos. Eles dizem, o Senhor será testemunha entre nós, e assim o faremos conforme a tua palavra. Eles reafirmam aqui de uma maneira muito especial, chamando quem como testemunha? O Senhor. Que Senhor? O Senhor que eles tinham rejeitado por muito tempo e que há pouco tempo eles tinham se reaproximado. Mas aqui o bonito de se ver é que, embora o povo de Israel tenha os seus momentos de pecado, volta para Deus como esse Deus único. Os outros povos tinham seus deuses, mas nenhum Deus era chamado aqui como um ser moral, um juiz, o que pode fazer a justiça. E a gente vê essa visão dos anciãos. E então, no versículo 11, fica afirmado, né? Jefité foi com os anciãos de Gileá, e o povo o pôs por cabeça e príncipe sobre si. E Jefité falou todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa. Bem, boa parte aqui do capítulo, então, depois você pode ler com calma, você vai ver que Jefité, a gente falou que ele era valente, valoroso, todas essas características. Mas aqui a história mostra uma característica que talvez a gente não teria pensado. Ele, na verdade, tenta primeiro resolver toda a questão por meio da diplomacia. Ele procura, né, por meio de seus mensageiros, ao
rei de Amon, explicando que, na verdade, não havia motivo para aquela guerra. A terra que o povo de Israel tinha dominado, quando eles dominaram, não pertencia a Amon, pertencia aos amorreus. E Jefité chega, então, a citar que o próprio Deus dos amonitas aqui não tinha reivindicado aquela terra, porque Jefté ele usa uma ideia assim, olha, se o seu Deus tivesse te dado essa terra, eu respeitaria. Mas o meu Deus me deu essa terra. Então eu peço que você respeite. É sobre Deus que a gente está falando. E, por fim, no versículo 27, Jefité traz essa resposta forte aí para o povo de Amon. Tão pouco pequei eu contra ti, porém tu usas mal comigo em pelejar contra mim. O Senhor, que é juiz, julgue hoje entre os filhos de Israel e entre os filhos de Amon. E o verso 28 diz que, porém, o rei dos filhos de Amon não deu ouvidos à palavra que Jefité lhe enviou. Nós vemos de novo, então, Jefité trazendo a questão sobre essa perspectiva. Deus é o juiz. Se Deus revelar que é para eu te devolver a terra, eu devolvo. Mas não foi o que Deus revelou. E, tendo Amon não ouvido essa palavra de Jefté, o que acontece em seguida? Bem, eu vou contar para vocês aqui, confessar que, na verdade, o tema proposto, vem um sermonário, um livretinho, ele simplesmente encerra a história mais ou menos por aqui, dizendo, olha, Jefté foi para a guerra, venceu, e então se tornou, né, rei por um tempo ali, o juiz ali por um tempo. Mas, na verdade, aqui talvez seja o capítulo mais conhecido da história de Jefté. Acontece, vamos ver ali, ó, o versículo 29, que Deus estava com Jefté nessa luta, pois diz assim, então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté e atravessou ele por Gileade, Manassés, porque passou até Mispa de Gileá, e de Mispa de Gileá passou até os filhos de Amon. Bem, esse relato mostra que após aquele enfrentamento por meio dos mensageiros com Amon, Jefté sabe que vai ter que fazer a guerra mesmo. E ele está tão imbuído de que aquela é a missão que Deus deu para ele, que ele passa regimentando as pessoas que antes não tinham aceitado participar da guerra, e agora as pessoas não conseguem responder não. Elas topam participar da guerra, ele consegue formar um exército. E Deus já tinha confirmado isso. No entanto, o versículo 31 conta aquele capítulo que você já conhece, né? Quer dizer, 30 e 31. Jefté faz um voto ao Senhor e diz, se eu for para essa guerra e vencer a Amon, quando eu voltar para casa, aquilo que saindo de minha casa me sair ao encontro voltando, eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor e oferecerei em holocausto. Era ali o versículo 31. Ele vai para a guerra, volta. E nessa volta, quem ele encontra, saindo ao seu encontro? Nossa, encontro, bem. Ele encontra sua própria filha, sua única filha. E há muita discussão sobre o fato se Jefté realmente sacrificou a filha ou não. Aqui, eu queria abrir um parêntese sobre toda essa história, né? Nós dissemos que esse era o projeto das mulheres, que é um culto de quarta-feira para se falar para mulheres. E onde estão as mulheres dessa história? Nós temos uma prostituta, de quem a gente não sabe o nome, que a gente sabe que o filho foi levado, né, para a casa do pai, mas não sabemos mais nada sobre ela. Nós temos essa mulher traída, que tem ali talvez a preocupação com esse filho bastardo e a herança de seus filhos. E nós temos a filha sacrificada pelo interesse do pai. Mas eu queria aqui abrir esse parênteses para dizer que todas essas ações já tinham sido condenadas pela lei de Moisés. Caso o povo estivesse vivendo conforme Deus tinha já proposto para eles, não haveria o adultério de Gileade, não haveria essa condição de mulher traída, nem de prostituta, e muito menos a lei de Moisés aceitava o sacrifício humano. Então, eu gosto de lembrar aqui que o plano de Deus é um plano, sim, de amor, de igualdade, em que as mulheres teriam um outro papel nessa história, se o plano de Deus tivesse sido seguido. Mas a gente não consegue ter certeza absoluta se Jefté fez um sacrifício humano de sua filha. Há muitas interpretações e algumas tentam até suavizar essa possibilidade. Mas o que eu queria dizer para você hoje aqui é,
Se Deus já mostrou sua missão, se Ele já confirmou a sua vontade, você não precisa fazer nenhum plano mirabolante, nenhum voto mais especial. Apenas cumpra o que Deus já propôs na sua vida. A história de Jefité, então, fala dessa importância de descobrir a sua missão e de cumprir a missão que Deus propôs para você. Muitas vezes vai acontecer esse momento de rejeição, de dificuldades, das pessoas olharem para você e talvez não ver você como o enviado de Deus, o escolhido de Deus. Mas como para Jefité Deus já tinha proposto isso, ele teve que passar pelo momento de deserto, pelo momento de procurar sentido e não encontrar. Mas o plano de Deus se cumpriu na vida dele. Ele manteve essa fé, sentiu que Deus tinha algo para ele e pôde ver o cumprimento disso na sua vida. Porque você também não abre o seu coração e pede para Deus que revele a sua vontade para que seja feita em sua vida? Nós, como vimos aqui no começo, conhecer a missão é um grande motivo para sentir a alegria da vida, para ter forças para os desafios. Quem sabe hoje você pode pensar nisso? E nós sempre vamos nos aproximar dessa verdade, talvez não com a certeza que vamos saber exatamente o que Deus quer para a nossa vida, mas com a confiança de que mesmo que nós não consigamos ver o plano dele, nós confiamos que ele tem planos, que ele é maior, que ele está além de tudo o que nós conseguimos ver momentaneamente. Confie nisso. Neste momento eu quero convidar o Jairo para cantar uma canção falando dessa imensa sabedoria, do imenso amor de Deus, para pensarmos, meditarmos e entregarmos nossa vida a Ele. Humana pode entender este ser. É como explicar ao surdo o som de uma sinfonia. Tentar achar Deus em teorias, decifrá-lo sem conhecer. É como explicar o azul a quem nunca enxergou. Deus é bem maior do que a minha mente pode compreender. O finito e o impossível não impedem seu poder. Nele vou confiar, mesmo se eu não entender, pois eu sei, Deus está além. Eu posso sim fazer meus planos, mas a resposta vem do Senhor. Se um Deus tão grande está a me guiar, seu caminho vou aceitar. Deus é bem maior do que a minha mente pode compreender. O finito e o impossível não impedem seu poder.
nele vou confiar, mesmo se eu não entender, pois eu sei, Deus está além. Deus está além. Deus está além das minhas lutas. Deus está além das minhas dores. Deus está além das minhas lutas. Deus está além das minhas dores. Deus está além do que eu mundo. Deus está além do que eu mundo. Deus está além do que eu enxergo. Deus está além do que eu lhe peço. Deus é bem maior do que a minha mente pode compreender. O infinito e o impossível não impedem seu poder. Nele vou confiar, mesmo se eu não entender, pois eu sei, Deus está além. Deus está além. Deus está além. Oremos. Maravilhoso Deus, sabemos que só diante de Ti encontraremos o sentido, a missão, o significado da nossa vida, que tanto precisamos para resistir, vencer, superar os desafios que a vida tem nos proposto. Pedimos que o Senhor se revele a nós e que, por meio dessa revelação, decidamos fazer a vontade que o Senhor colocar para nós. Obrigada por estar conosco neste culto. Em Teu nome. Amém.